Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Aleluia. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que estar alegres de estar aqui cultuando ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Aleluia. Hoje Deus vai falar aos nossos corações, igreja. Que seu coração esteja preparado para ouvir o que a palavra do Senhor tem para nós nesta noite. E a palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquele que se vê não foi feito do que é aparente. Pode se assentar. Aleluias. Eu estava hoje em minha casa preparando esta mensagem e, irmãos, para quem não sabe, é uma grande responsabilidade, não só com a igreja, mas com Deus, de estar aqui no altar trazendo a palavra do Senhor. E muito antes de esta palavra fazer sentido para a sua vida, ela precisa estar fazendo sentido na minha vida primeiro. E há coisas que eu precisei passar e aprender ao longo da minha vida, para hoje estar aqui contando experiências de fé, que a palavra do Senhor fala, testemunhos que vão edificar a sua fé. Coisas que eu passei com a minha família, que serviram para me fortalecer e vão servir de experiência para que você edifique a sua fé em Deus. E quando nós falamos de fé, a primeira palavra que vem em nossa mente é acreditar. Você precisa acreditar em alguma coisa, em algo. Mas hoje Deus me trouxe a palavra fé e disse assim ao meu coração: fidelidade. E eu falei: Senhor, fé. E realmente é uma grande verdade. Nós precisamos ter fé, mas só pode ter fé em algo se você for fiel àquilo que você quer ter fé. Você precisa crer muito em algo, mas crendo naquilo é porque se você crê, é porque você tem fé e você é fiel àquilo que irá acontecer, ou àquele Deus que irá prover. Então, quando nós falamos sobre a fé na palavra do Senhor, quando nós dizemos que é preciso ter fé, nós temos que lembrar que antes da fé vem a fidelidade à palavra de Deus. Só se tem a verdadeira fé em Deus quem é fiel à sua palavra, quem entende o que a palavra do Senhor quer dizer ao nosso coração. Então, muitos momentos da nossa vida, nós vamos entender que a nossa fé, ela precisa alcançar um patamar diferente. Porque quando nós iniciamos a nossa caminhada em Cristo, nós estamos no primeiro estágio da fé, que é a nossa fé pelos outros. Quando você vai a uma igreja, alguém te traz. Você é levado a ouvir a palavra do Senhor por alguém que te leva a uma igreja, ou alguém que fala com você. Então você experimenta da fé pela vida de outra pessoa. É quando você está crendo através de uma outra pessoa. Esse é o primeiro estágio da fé. Mas esse primeiro estágio da fé é uma fé limitada, porque você ainda não conhece o autor daquela fé. Você está caminhando e crendo através de uma pessoa que te apresentou aquela fé, e você segue junto com ela, ali crendo na fé do pastor. Pastor, eu estou indo na igreja, mas é porque eu vejo que você tem fé em Deus. Esse é o primeiro estágio da fé. É aqui que nós precisamos ficar? Não. A fé ela tem que ser evolutiva. Mas nós começamos a crer em Deus desta maneira. E muitas pessoas se prendem a isso. A fé do seu próximo.
e não consegue evoluir a sua própria fé em Deus. Só acredita na fé por ouvir, por ver, mas não experimentou ainda o que é ter verdadeira fé em Deus. E eu vejo como o segundo estágio da fé, nós dizemos que é o crente Tomé, que só vê, que só crê quando ele vê acontecendo. É aquele que só tem a fé quando vê algo acontecendo. É que ele só acredita em Deus quando vê um paralítico andando, quando vê um milagre, quando vê sair de um problema, quando vê soluções aparecendo. Ele só acredita nessa hora. Também é um estágio da fé. Muitas pessoas conheceram a Cristo através do ver. Foi a um culto e viu um milagre acontecendo, uma pessoa sendo curada. Ele começou a crer em Deus através daquele milagre. Ele começou ali a sua jornada da fé. Mas também não é aí que nós podemos parar. Nós não podemos ter fé em Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer por nós, por aqueles milagres que nós vimos. Nós temos que crer em Deus por quem Ele é. A nossa fé, ela tem que estar acima da fé que eu tenho em outras pessoas e daquilo que eu vejo. É quando nós chegamos no estágio 3 da fé, é onde Deus nos quer colocar. Eu chamo de fé que excede todo o entendimento. É uma fé que nós humanamente não conseguimos explicar. É uma fé que quando o mundo está virando de cabeça para baixo, você está em paz, você está tranquilo, porque você acredita que Deus está no controle de tudo. É uma fé que não importa a circunstância, você está de pé. Se você está enfermo, você está de pé. Se você está curado, você está de pé. Se a porta se abriu, você está de pé. Você continua crendo. Se a porta se fechou, você continua crendo. Se começou a faltar o mantimento na sua casa, você continua crendo. Se a despensa começou a ficar cheia, você continua crendo. É uma fé que não importa o que esteja acontecendo, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, você sempre estará com a sua fé inabalável, como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem. Deus hoje Ele nos convida a crer nele, não apenas por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é em nossas vidas, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, pelo amor que Ele tem por nós. Nós não podemos apenas adorar e buscar ao Senhor quando as coisas estão mil maravilhas, ou só quando as coisas estão difíceis, porque nesse momento nós identificamos dois tipos de crentes, vamos botar assim: aquele que só se aproxima de Deus quando as coisas estão difíceis, ele só pratica a fé dele quando acontece um problema, quando está sendo perseguido, quando está abalado. E tem um crente que quando ele está para baixo, ele se afasta, só quer estar com Deus quando está na abundância, quando nada falta, quando tudo vai bem. Ei, querido, Deus fala para você nesta noite: ei, eu te quero por inteiro, não pela metade. A sua fé por mim tem que ser inabalável. Se eu cumprir a palavra que eu tenho na sua vida, você tem que crer. E se eu não cumprir também, porque o tempo não é chegado, você precisa se manter crendo. Você não pode, a qualquer prova que acontece no meio do caminho, perder a sua fé. A nossa fé tem que ser constante. Deus quer que nós sejamos constantes nele. Uma fé que não se abala. Para construir essa fé, tem que estar aqui, ó, buscando a palavra do Senhor. Pois a palavra fala que a fé é o firme fundamento. Uma casa sem fundamento não fica de pé. Um crente sem fé não permanece de pé. Aquele que não confia no Senhor
não permanece de pé. Aquele que confia no Senhor, que não confia no Senhor, perdão, igreja, não permanece de pé em meio às tribulações, não permanece de pé em meio às lutas. E é só pela fé que nós conseguimos crer nas coisas que ainda não vemos. É só pela fé que nós conseguimos enxergar além do problema. É só pela fé que nós conseguimos enxergar além da enfermidade. É só pela fé que nós conseguimos enxergar além da dor. Não estou dizendo que é fácil, igreja. Quando eu e minha família decidimos, através da confirmação de Deus, vir para este país, a primeira coisa que foi exigido de mim foi ter a fé inabalável em Deus, porque eu não sabia o que me esperava, eu não sabia o que poderia acontecer. A preocupação, tanto de eu vir e quanto a minha família ficar, era muito grande, mas eu precisava ter fé, e quando eu chegasse aqui, Deus ia fazer as coisas acontecerem, e ia manter a minha família de pé lá enquanto elas não chegavam. Imagina um crente sem fé, passando pela provação. Um crente que tem a fé não firmada nos fundamentos da palavra de Deus. É uma pessoa que a qualquer vento, ela se desvia ou para em crer em Deus, ou fala, Deus não está comigo, Deus não existe. É preciso que nós temos que criar uma fé em Deus inabalável, uma fé que tenha fundamento, e esse fundamento só vai partir da palavra do Senhor. Esse fundamento, ele só começa a estar alicerçado quando você começa a buscar em Deus as ferramentas para estar firme nele, através da oração, através do jejum, através da palavra. O irmão Paulo estava falando aqui sobre o ministério de Jesus. Jesus nasceu, aos 12 anos ele estava ensinando nas sinagogas. Mas depois disso, a Bíblia, ela só volta a falar de Jesus aos 30 anos. E eu fico imaginando, entre os 12 aos 30, esse tempo todo que Jesus precisou se manter fiel à palavra que Deus já tinha dado a ele, e esperar o tempo certo para cumprir aquilo que ele veio fazer. O ministério de Jesus durou 3 anos, e começou a partir dos 30. E nós não conseguimos esperar um dia, um mês, um ano, para Deus começar a cumprir as coisas dele na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo está apressado. Ninguém tem paciência e nem fé para aguardar. Deus fala que a sua família será resgatada por Ele. Seus parentes serão salvos a partir da sua vida. E você vê o tempo passar e você não vê nada acontecendo. Você fala, nada vai acontecer. Você começa a perder a sua fé. Você fala, nada vai acontecer. Mas é preciso ter fé, igreja, no momento certo. Deus fala na Bíblia, em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Assim como há tempo de plantar, também há tempo de colher. Assim como há tempo de chorar, também há tempo de se alegrar. Nós precisamos entender o tempo de Deus. Nós precisamos estar com fé para determinadas ações e tempos que nós vamos passar na presença do Senhor. É necessário ter fé quando estamos chorando e ter fé também quando nós estamos se alegrando. É necessário ter fé quando nós estamos plantando, para que a nossa fé venha a ser edificada e gerar testemunho no dia da colheita.
A palavra do Senhor que a nossa fé será testemunhada por muitos. E através dela, muitas vidas irão ser convertidas, irão adorar a Deus através da sua vida. Nós somos o livro, nós somos a palavra de Deus que o mundo vai ler. Nós somos o espelho. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança. E como imagem e semelhança, nós temos que buscar ser mais parecidos com Ele a cada dia, para que as pessoas venham enxergar em nós um Cristo que morreu e ressuscitou, e irá voltar, para que eles venham enxergar em nós Jesus Cristo, através da nossa caridade, da nossa bondade, da nossa paciência, da nossa temperança, da nossa reverência a Deus. A fé que excede todo o entendimento. É uma fé que nós não vamos entender, mas nós cremos. Muitos momentos nós não entendemos as situações que nós passamos em nossa vida. Quando estava iniciando o culto, eu fui lá no irmão que se batizou. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, tá mais ou menos. Ei, irmão, se mantenha firme na sua fé. Não deixe que os problemas do dia a dia venham abalar, porque Deus te escolheu e te chamou. Então é preciso que você fique de pé. Mantenha-se firme. Nós precisamos se manter fiéis à palavra que Deus liberou para a nossa vida. E hoje, quando eu estava preparando essa palavra, minha esposa trouxe minha Bíblia do Brasil, e dentro da minha Bíblia tinha 2 fotos que meu pai me deu. Uma foto é essa aqui. Eu pequeno, com a gravata maior que os pés, com a Bíblia debaixo do braço. E essa foto aqui eu estava de joelho orando, quando meu pai me ensinava a orar. Igreja, eu fui um jovem que fui gerado no altar. A todo instante em minha juventude, em minha infância, muitas vezes eu ia para a igreja sem querer, mas meu pai me levava. Não, você vai. Enquanto você estiver embaixo do meu teto, você vai comigo na igreja. Meus pais me ensinaram um caminho, como a palavra diz. Ensina o seu filho o caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E eu fui gerado no altar, igreja. A todo instante, meu pai orava comigo e liberava sobre a minha vida palavras de bênçãos. Meu filho vai pregar a palavra, meu filho vai adorar a Deus, meu filho vai ser um homem de excelência na presença do Senhor. E há momentos que a nossa fé, ela tem que ser exercida assim na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família. É necessário todos os dias criar um ambiente profético e profetizar sobre a nossa geração. Quando o seu filho estiver dormindo, levantar as mãos. Meu filho será uma bênção. Meu filho pregará a palavra do Senhor. Meu filho louvará. Meu filho será um baterista, um músico da presença do Senhor. Nós precisamos gerar uma geração que busca Deus. Nós precisamos gerar uma geração que tem sede e fome da presença de Deus. Assim como meus pais plantaram palavras de bênção sobre a minha vida. Hoje eles não estão aqui comigo, mas hoje eu vejo a colheita que eles plantaram lá atrás. Pois hoje eu estou aqui fazendo aquilo que eles profetizaram sobre a minha vida. Porque Deus faz cumprir tudo aquilo que nós abrimos a nossa boca para profetizar sobre a nossa geração. Não abra sua boca para proferir maldições. Abra sua boca para abençoar, para edificar a sua casa. É necessário ter fé, igreja. Nós só podemos se mover em Cristo através da fé. E é uma fé que gera fidelidade à palavra que Ele nos deu. Jesus. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que vir aqui com objetivos.
E o primeiro objetivo é adorar a Deus. Não venha para a casa do Senhor por vir. Venha com o seu coração cheio e diz: eu vou chegar lá e eu vou adorar ao Senhor. Eu vou levantar minhas mãos e vou dizer glória a Deus e aleluia. Eu vou louvar junto com o louvor. Eu vou glorificar quando a palavra do Senhor estiver sendo lida. Igreja, isso aqui é um ambiente profético. É um ambiente onde os pastores, onde os ministros, onde os levitas liberam palavras de bênção sobre a sua vida. Palavras de cura, palavras de libertação. E é necessário ter fé para segurar essas palavras e levar contigo para o seu lar, levar contigo para o seu trabalho, levar contigo para onde quer que você ande, para que Deus comece a mover o espiritual na sua vida. Sem fé ninguém agrada a Deus. A palavra do Senhor fala que as obras sem fé são mortas. Se eu pregar esta palavra aqui e eu não ter fé, são obras mortas. Eu preciso crer sem ver. Eu preciso crer e confiar que existe um Deus que está acima de tudo, acima de qualquer problema que possa me assolar, acima de qualquer enfermidade que eu esteja passando, porque é um Deus que vai prover, é um Deus que vai curar. E a provisão do Senhor, ela vem mediante a fé que eu tenho nele. Assim como Pedro, quando pediu para andar sobre as águas ao encontro de Jesus, ele começou muito confiante com a sua fé, mas em certo momento ele começou a afundar. Nós sabemos que é difícil se manter com a nossa fé em dia todos os dias. Vai ter momentos difíceis, momentos de choro, momentos que nós não vamos conseguir ficar de pé. Mas assim como Pedro começou a afundar, e a fé dele começou a diminuir, Deus estendeu a mão para Pedro e começou a levantar Pedro daquele mar. E é assim que Deus faz quando a nossa fé está fraca. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, renova as minhas forças, renova a minha fé todos os dias, para que eu não venha cair e tropeçar e não conseguir levantar. Igreja, Deus ouve. Deus, Ele te pega pela mão e fala: filho, estou aqui, eu te coloco de pé, você vai se manter na destra da minha justiça. Nós sabemos que nós temos, quando vocês chegarem em casa, se quiserem ler Hebreus capítulo 11, leiam até o final, pois nos próximos versículos vão falar sobre os heróis da fé. Pessoas que confiaram em Deus até o fim e alcançaram a promessa. Eu não posso confiar até a metade, eu preciso confiar até o fim. Eu não posso confiar só até certo ponto, eu preciso entregar por inteiro o controle nas mãos de Deus. Não sei se vocês já ouviram a frase viver pela fé. É necessário viver pela fé todos os dias. Viver pela fé não é esperar as coisas caírem do céu, é se mover pela fé para que Deus faça o querer dele em nossa vida. Viver pela fé é não se desesperar a qualquer coisa que possa acontecer. Viver pela fé é passar por um momento de dificuldade com o coração em paz, já sabendo, já confiante que tudo deu certo. Igreja, há momentos que nós vamos passar por provações para a edificação da nossa fé com Deus. Tem coisas que você vai passar que não vai ser culpa sua, são coisas espirituais.
São coisas que vão provar a sua fé para você ser aprovado com Deus. E para que essas coisas que você passe seja a edificação, o testemunho para que outras pessoas possam crer no Deus que você serve. Por isso que eu digo que para cada ser humano específico, Deus separa alguém específico para salvar aquela alma. Tem pessoas que só vão se converter e aceitar a Jesus através da sua vida. Enquanto você não se posicionar, vidas serão perdidas. Nós temos que tomar essa responsabilidade para nós. Assim como prostitutas que são libertas por Cristo, que são salvas por Cristo, começam a servir a Deus, você acha quem vai ser o alvo dela? Ela vai atrás de outras prostitutas, porque ela sabe como foi aquela vida, ela sabe quem tirou ela daquela vida e o que Deus pode fazer por aquelas pessoas que estão naquela vida. Ela tem uma experiência de vida para contar para aquelas pessoas. Quem foi o Deus que libertou? Quem foi o Deus que curou? Quem foi o Deus que edificou? Assim como ex-homossexuais. Tem coisas que nós vamos precisar passar para que nós podemos resgatar algumas pessoas. Um exemplo, eu precisei sair do meu país para estar aqui, porque pode ter muitos imigrantes aqui que já estão cansados, sem forças para continuar lutando, sem fé em Deus que as coisas vão melhorar. Como eu encontro todos os dias no meu trabalho. Essa semana tinha um homem, 1 mês e meio na obra trabalhando, 1 mês e meio que ele chegou do Brasil aqui. Ele disse para mim assim: eu vou desistir, nada está dando certo. Eu olhei para ele e falei: meu amigo, você crê em Deus? Porque se você está aqui, primeira coisa é permissão dele, porque nada acontece sem a permissão de Deus. E agora que você chegou, você vai voltar para trás? É preciso ir avante. Tenha fé que as coisas vão melhorar. Deixe o tempo acontecer e você verá que as coisas vão melhorar. Porque a todo tempo o inimigo, ele quer lembrar do nosso passado. O inimigo, ele quer nos atacar com o nosso passado, porque ele não pode nos atacar com o nosso presente. Ele só pode falar daquilo que você já foi. Então, a todo tempo que você for pensar em desistir, ele vai falar para você: ah, você era assim, você era assado. Olha para trás, estava tudo bem lá, agora como que você está? Não deixe o seu passado atrapalhar o seu presente, e muito menos atrapalhar o futuro que Deus tem preparado para você. Você entende que tudo gira em torno da fé? Tanto para as coisas espirituais, quanto para as coisas materiais, quanto para tudo. Tem que ter fé. Porque se você não tem fé, você não tem esperança. O que nos move é a fé, que nos dá esperança. Quando a minha esposa ia vir pela primeira vez, que perdemos a passagem dela, ela ficou muito frustrada. E eu, de longe, aqui, tendo que falar: filha, calma, vai dar tudo certo. Deus está com a gente. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Isso só foi mais uma coisa para acrescentar para o testemunho lá na frente, para outras vidas serem edificadas através dessa palavra. Porque
se eu fosse um homem de pouca fé, um homem sem fé, o primeiro empecilho, opa, perdeu a passagem, não é para vir não, vou voltar para casa. É um sinal. Ei, Deus me liberou uma palavra lá no início. Deus falou comigo, ó, vai com tudo. Foi com essas palavras, no momento que eu estava pedindo confirmação a Deus, no momento que eu estava buscando muito a Deus, falando, Deus me usa, Deus, estou aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, buscando em Deus fazer a vontade dEle. E Deus num culto, porque quando nós queremos respostas de Deus, quando nós queremos cura, quando nós queremos alguma coisa de Deus, nós temos que estar num ambiente onde as coisas acontecem. E esse ambiente é a presença de Deus, são os cultos, são as igrejas. Você não vai buscar cura no trabalho, você não vai buscar respostas em outros lugares. Se você crê em Deus, você precisa estar num ambiente que gera isso. E o ambiente que gera isso é um ambiente profético. É a igreja do Senhor, é a comunhão, onde todos estão unidos para adorar. É onde Deus, Ele tem mais facilidade de falar contigo, de te achar aqui. E eu fui num ambiente profético, uma igreja, e eu e minha esposa chegamos e falamos, deixa eu confirmar, hoje que a gente pediu uma resposta para Deus. E o tema do culto inteiro, do início ao fim da pregação, o pastor falava, vai com tudo. E eu segurei aquela palavra com fé. Falei, é isso? Deus já respondeu. Não preciso de mais nada. A minha fé nele é inabalável. Se ele me trouxe até aqui, pode acontecer o que aconteceu. Pode acontecer tudo. Mas é aqui que ele me quer, porque ele disse que ia me trazer. E ia cuidar de tudo. Porque a palavra do Senhor fala, onde colocar a planta dos seus pés, Ele fará prosperar. Então, se você tem a sua fé inabalável, querido, e através da fé você tem fidelidade à palavra do Senhor, pode ter certeza que nada vai ficar no seu caminho, nada vai te abalar, nada vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Porque nós sabemos que o maior sabotador dos planos de Deus na nossa vida não é o inimigo não, somos nós mesmos, com pouca fé. Porque nós ficamos dizendo, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu tenho forças? É um será infinito que nunca acaba. Nós mesmos às vezes sabotamos a nossa vida. Nós mesmos sabotamos a nossa evolução, colocando empecilhos que não existem. Nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. E nele nós sabemos que somos mais que vencedores. Neles nós sabemos que somos inabaláveis. Nele nós sabemos que nenhuma arma pode prosperar contra nós. Nenhuma seta vai nos atingir. Porque aquele que anda com o Senhor tem em suas mãos a bênção, a vitória. A palavra do Senhor fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite, para ser como uma árvore plantada, que está junto ao ribeiro de águas. O ribeiro de águas é a presença. Você precisa estar junto da presença, para ser alimentado pela presença, para ser cheio da presença, para depois poder transbordar. Fé, igreja. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, e por ela, os antigos alcançaram testemunho. E nós também vamos testemunhar a partir da fé que nós temos em Deus. Então, a partir de hoje, que você venha sair desta noite com a certeza de que a sua fé não pode ser pelo que as pessoas dizem, que a sua fé não pode ser só por aquilo que você vê, que a sua fé tem que ser inabalável, as coisas acontecendo ou não,
a porta abrindo ou não, o milagre acontecendo ou não, é necessário se manter fiel à palavra que Deus te deu, ter uma fé que não se abala por nada, ter uma fé que acredita mesmo quando nada está acontecendo. Nós vemos que, eu estava em casa e eu lembrei de uma coisa muito interessante. Sadraque, Mesaque e Abidnego, uma fornalha ardente. Ei, querido, para enfrentar uma fornalha ardente, que vai te levar à morte, é preciso ter muita fé, porque eles tinham fé, porque eles sabiam que Deus ia livrar eles. Eles tinham fé que eles poderiam entrar ali e não seriam queimados nem um fio do cabelo. Você tem noção do tamanho dessa fé? De te lançar em uma fornalha ardente, e quando você chega lá, você vê o quarto homem. Eu imagino Sadraque, Mesaque e Abidnego com a fé inabalável que Deus deu. Vou jogar na fornalha? Pode jogar. Deve dar uma risada. Pode jogar. Você não conhece o Deus que eu sirvo. Eu imaginei aqueles homens andando em direção à fornalha, e aquelas pessoas que estavam levando ele, sentindo aquele calor intenso, e eles indo tranquilamente. E quando entraram lá, já havia o quarto homem. Jesus já estava com eles, para testificar a fé que eles tinham em Deus. E se fosse nos dias de hoje, eu imaginaria que eles estavam lá dentro cantando, louvando a Deus. Tá quente, mas não estou sentindo nada. Então, igreja, essa é a fé que nós temos que ter. E desde quando eu cheguei aqui, eu tenho vivido pela fé. Vivido por aquilo que eu não vejo, mas aquilo que eu acredito. Se você não vive pela fé, você está vivendo errado. A partir de hoje, mude esse pensamento. Viva pela fé, pois é através dela que as coisas vão acontecer. Muitas das vezes nós vamos ter pressa em algumas coisas e vamos querer fazer com as nossas próprias mãos, adiantar aquilo que não é o tempo certo. Mas tenha fé que no tempo certo as coisas vão acontecer, e Deus fará um milagre na sua vida e na sua família. Então comece a exercer a sua fé, não só para a sua vida espiritual, mas através da sua família. Estenda suas mãos e comece a profetizar sobre a sua casa, profetizar sobre os seus filhos, profetizar sobre as suas finanças, profetizar sobre o seu bem-estar, sobre a comunhão, profetizar sobre a igreja do Senhor. É necessário que a igreja comece a profetizar, não só quem está envolvido na obra diretamente, mas os irmãos também precisam todos os dias orar para que Deus venha abençoar esse ministério, para que nós possamos estar aqui de pé também todos os dias, para estar continuando buscando a presença de Deus, fazendo a obra do Senhor. Igreja, essa foi a palavra que Deus deu para a minha vida e para a sua vida nesta noite. E para aqueles que têm seus filhos, não esqueça disso aqui, ó. A fé faz com que as promessas do Senhor se cumpram, não só na sua vida, mas na vida da sua família. Então profetize sobre os seus filhos, para que amanhã eles possam estar aqui, ó, ou em qualquer outro canto do mundo, fazendo a vontade de Deus. Porque antes de qualquer coisa que nós podemos conquistar nesta terra, a maior conquista está fazendo a vontade de Deus. A maior conquista está fazendo aquilo que Deus nos separou primeiro para fazer. Porque a palavra do Senhor diz: buscai-me a mim, buscai-me a minha presença primeiro que tudo, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca a Deus acima de todas as coisas, Deus acrescenta tudo aquilo que você precisa. As portas se abrem, os milagres acontecem, as provisões chegam. É inacreditável mesmo.
É só Deus para fazer essas coisas. Nós não entendemos, mas Ele faz. Nós não compreendemos, mas Ele faz. Nós não esperamos, mas Ele faz. Então saia daqui com o seu coração cheio, com a sua fé vivificada nele, para que dias melhores venham a acontecer. Os problemas não vão sumir, mas se a sua fé estiver inabalável, você vai passar pelo mesmo problema com a sua visão totalmente voltada para Deus e com uma paz no coração que ninguém vai entender. Amém, igreja? Se coloque de pé nesta noite. Como nós estamos em um ambiente profético, nós vamos profetizar sobre a sua vida nesta noite. Nós vamos profetizar sobre a sua casa nesta noite. Vamos profetizar sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos. E não adianta eu só profetizar e você não ter fé para receber essa palavra. Então, através desta profecia, edifique a sua fé nesta noite. Diga: eu recebo. Assim seja, amém, glória a Deus. Porque é assim que nós edificamos a fé em Deus. Feche os seus olhos nesta noite. Senhor Jesus, neste momento, Pai, através do seu poder, Pai, que foi concedido a mim, Pai, através da sua presença, Senhor, eu libero agora, Pai, um tempo, Pai, de milagres sobre esta igreja. Eu libero agora um tempo de cura sobre estas vidas. Eu libero agora um tempo de restauração sobre estas famílias. Eu libero agora um tempo de prosperidade sobre as finanças desses irmãos. Eu libero agora um tempo de cura espiritual, o tempo de cura físico. Eu libero agora, Senhor, os seus milagres, as suas profecias se cumprindo, Pai. Eu libero agora a prosperidade que vem de Ti, Senhor. E que esta igreja venha receber, Pai, e venha exercer a sua fé para receber esta profecia, Senhor. Pois o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Deus que vai operar, que operou no passado, opera no presente, irá operar no porvir, irá voltar para resgatar a sua igreja. Então eu profetizo sobre a sua igreja nesta noite, que um tempo de milagres, um tempo de prosperidade, um tempo de cura e libertação está se iniciando hoje neste altar. E se você recebe, aplauda o nome do Senhor nesta noite. Aleluias. Glória ao Senhor.